Doutor, vamos a mais uma participação, que é da Cida, daqui de São Paulo. Alô? Oi. Tudo bom, Cida? Tudo. Qual que é a sua pergunta? Aí, assim, é que a minha filha, ela tem hoje 15 anos, né? Mas eu e meu marido nos separamos, ela tinha, assim, uns 6, 7 anos, né? E ela, assim, hoje ela é muito grosseira, muito rebelde. Mas o que acontece? Um dia eu fui na escola, a professora falou que ela era muito quieta, muito fechada, mas que ela não se impunha no trabalho da escola, em cobrar ou perguntar. Aí, nisso tudo, eu comentei sobre o pai e era para os filhos deixar uma carta para os pais, o que eles queriam, o que eles não queriam. Ela colocou lá na carta que tudo que ela, que ela fazia contra mim era porque ela queria somente o pai dela. Entendi. Ela queria o pai. Uhum. Que coisa. Bom, Cida, obrigada pela sua participação e parabéns aí pela sua coragem de colocar uma situação tão íntima sua. Vamos tentar orientar de alguma forma. E eu e as minhas caronas, toda vez eu pego uma carona aqui na pergunta de alguém. Doutor, quando há esse caso de separação, às vezes, sem o pai e mãe perceber, entra num processo de compensação, né? Então, por conta daquela separação, aquele casal, né, ele começa a querer compensar com os filhos a situação da separação. E começa, às vezes, a abrir exceções, como é que eu vou dizer, ser mais maleável em algumas coisas, porque não, ele já sofre com a minha ausência, né? Ou então, isso pode estar acontecendo, porque, pelo que ela falou, a filha tem, entre aspas, aí, mais atenção para com o pai. Não seria por isso? Como esse pai se sente ausente, ele acaba compensando mais as coisas e aí ela acaba criando esse temperamento agressivo quando é contrariada? Pode ser um caminho? Pode. E a gente vê que é um quadro que hoje não é muito diferente de tantas famílias, né, Mendes? Sim. Se a gente verifica na história, há uns 30, 40 anos atrás, aquelas famílias que a gente chama famílias nucleares, onde tem o pai, o marido, a esposa e os filhos, eram na faixa de 70% dos casamentos. Sim. Hoje não chega a 25%. Que coisa, né? Então, o que nós estamos vivendo é uma realidade de famílias onde os pais se separam, né, por falta do entendimento, do preparo, do conhecimento para ficarem juntos. Então, isso acaba gerando filhos que não têm parâmetros, né? Uma das coisas importantes que a gente entende é que o papel do homem na educação dos filhos é importantíssimo, né? E é interessante que na Bíblia diz que o responsável pela educação é o homem, não a mulher, não a mãe. E a nossa sociedade vê ao contrário, né? Quem educa é a mãe, né? Então, as pessoas têm uma formação... E tudo que sai errado, a culpa é dela. Sempre para cima dela. Menino, né? E o pai se isenta de uma condição, porque a mãe significa o quê? Simboliza aquela situação, digamos, de comodidade do útero, né? A mulher significa o útero. Sim, no útero proteção, a gente tem tudo... né? Agradável, tudo na boquinha, tudo tranquilo. Então, nós não Tudo precisamos fazer nada. Né? Proteção. O homem não. O homem significa aquilo que é realização, aquilo que é conquista, aquilo que é determinação. E isso o homem tem que passar para os filhos. Quando sai a figura paterna, sai aquela figura de autoridade. Sim. Então, a criança se sente frustrada, ela pode gerar dentro dela um sentimento de rebeldia, porque, na realidade, ela quer o que ela quer? O sentimento do pai. Freio, né? Ela quer o pai, aquela figura masculina. Não é? E isso pode acabar gerando uma revolta. Como mudar isso? Restaurando o processo familiar. Sim. Ou com esse marido, ou com esse pai. Mas a mulher, ela tem que entender o seguinte, a mãe, ela não faz o papel da mãe e do pai. Não. A mãe só faz um papel da mãe. E pai. E tem mulher que se engana. Não, mas eu fui pai e mãe. Não, foi só mãe. O que faltou foi a figura do pai. Sim. Então, ela precisa ter um projeto de vida, restabelecer a sua família, dar equilíbrio para os filhos, para eles poderem ter essa referência. Esse é um propósito para que realmente a criança, o jovem, que está ainda dentro da família, ele possa enxergar que uma família equilibrada, uma família que lhe dá segurança, uma família que lhe dá realmente um ânimo para poder se desenvolver na sua vida. É uma boa orientação, viu, Cida? Outra coisa, o casal se separou, mas o laço paterno e materno não. Então, de repente, você consegue conversar com o pai, né? E falar, olha, tudo bem, nosso casamento interrompeu e tal, mas a filha está tendo essa dificuldade, está tendo essa situação e eu vou precisar da sua ajuda nesse sentido. Porque quem mais sofre nessa crise toda vai ser ela mesma. Ela está com 15 anos ainda.
querendo ou não, a mãe, o pai, os irmãos acabam tolerando por conta do laço familiar. Mas num trabalho ninguém tolera, numa vizinhança não se tolera. Aquela criança, aquele adolescente vai se tornar um adulto indesejável, né? Então tem que conversar isso com o pai. Oh, você quer que a sua filha seja indesejável quando ela se tornar adulta? Não. Então começa a ajudar de agora também. O casamento acabou, mas o vínculo familiar não é verdade? E é importante ela jamais colocar uma contradição com a figura paterna, né? Sim. Para a filha, a figura do pai tem que ser sempre bem estabelecida. É uma figura sagrada quase, né? É uma figura né? sagrada. Então não tem que falar mal, não tem que falar sobre os defeitos, porque isso não é o que vai acrescentar. O que vai acrescentar é que para a criança, para o jovem, aquela figura tem que estar bem estabelecida, independente do relacionamento entre os pais. Exatamente. Para a filha, o pai é sempre pai, e isso tem que ser preservado.